Olá, olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Harm Contabilidade. Eu me chamo André e estou juntamente aqui com o meu sócio. Eu me chamo Gabriel. Maravilha! E hoje a gente vai estar tratando um tema muito importante com vocês, que é referente à cultura organizacional voltada à gestão financeira. Pois é, então hoje a gente vai estar abordando aí 4 temas com vocês, para que a gente consiga discorrer como é que funciona essa inter-relação voltada à cultura e à gestão financeira. 2 temas bem importantes, né? Bom, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, esse nosso primeiro item que a gente vai conversar é sobre a conduta dos sócios ou do sócio. Porque antes da gente falar sobre cultura organizacional até a gestão financeira, a gente tem que voltar lá na conduta do sócio ou dos sócios. Porque assim, a cultura organizacional ela vai seguir a postura de quem está no comando da empresa. Então imagine comigo, você elabora a sua missão, visão e valores, coloca lá que você, né, nos seus valores é organizado, disciplinado, entregar o melhor serviço com a melhor qualidade, com atendimento mais ágil para o cliente, mas, poxa, um dos sócios da empresa chega atrasado, entra às 11 horas da empresa, sai às 15, atende os clientes, né, de forma muito tardia, entrega em atraso, paga os funcionários de maneira atrasada, paga menos, então assim, você não concorda comigo que aquilo que está prescrito em ser os valores, em ser a cultura da empresa, não está sendo seguido? Então, assim, tanto os clientes quanto os colaboradores, eles não vão respeitar isso de certa forma. Então, por isso que a cultura da empresa, ela é um desdobramento da postura, da conduta dos próprios sócios, dos donos da empresa. Então, assim, a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre essa nossa trajetória, minha e do Gabriel, em que desde lá, antes mesmo da fundação da Harm, como que a gente fez esse processo ali de parceria, em que hoje o nosso maior case é, com certeza, a Harm. Hoje a empresa ela vem crescendo de vento em popa, e isso graças a esse alinhamento prévio que a gente fez lá no comecinho. E aí, para ajudar a gente a falar um pouquinho sobre essa questão de cultura e de postura dos sócios, vou passar a bola aí para o meu amigo Gabriel, para a gente comentar um pouquinho como é que era essa situação lá na pessoa física, antes da gente ir para o CNPJ, antes de falar ali do PJ, da empresa Harm como um todo, comentar um pouquinho de como era a nossa postura, né, a nossa conduta ali quando nós éramos pessoa física. É, não, beleza, cara, obrigado. E assim, né, é o que a gente sempre escuta, né? Poxa, por trás de um CNPJ forte, tem que ter um CPF forte também, né? Não tem como a gente falar de cultura da pessoa jurídica sem isso já ser trazido lá do sócio, lá da pessoa física, né? E assim, né, até por experiência própria, né? Eu, nesses anos aí já de experiência com vários clientes, eu nunca vi, né, um sócio desorganizado financeiramente ter uma empresa que tem umas finanças super organizadas, né? Acaba que o cara traz toda essa bagagem aí de primeiro gastar mais do que ganha, de não ter orçamento, não ter controle, não ter análise dos números, não ter reserva financeira, todas aquelas regrinhas que a gente conhece já da pessoa física, o cara traz para a pessoa, né? Traz para a pessoa jurídica. Ainda mais se ele não considerar a pessoa jurídica como uma extensão da própria pessoa física, né? Então, assim, o dinheiro da empresa não é da empresa, é do sócio, né? Então, assim, se eu posso contar, né, um pouquinho dessa nossa cultura, ela já é uma cultura que já vem já desde, né, desde antes de abrir empresa, né? E como é que era essa cultura, né? A gente sempre pensando aí em ter uma vida financeira melhor, em prosperar, desde sempre a gente já foi treinado a gastar sempre menos do que ganha, né? Então, assim, ambos os sócios não eram pessoas que ganhavam muito dinheiro, né? Rios de dinheiro, mas sempre tiveram uma regra muito clara, né? Não gastar mais do que você ganha. E isso aí já resolve um grande problema, né? Porque nós não éramos pessoas endividadas, né? E isso ajudou muito. Na hora de abrir empresa, a gente pôde dar o tempo que a empresa precisava para ela gerar caixa, criar reserva, porque os sócios eles já eram pessoas que tinham uma organização financeira muito boa e não precisavam ficar sangrando da própria conta da empresa. Além do mais, né?
Acho que um outro item muito importante dessa cultura, né, além de não gastar mais que ganha, é você conseguir poupar algum dinheiro para manter uma reserva, né? Então é o que a gente sempre orienta os nossos clientes na Harley, fazer uma reserva financeira. Só que isso não é só porque é empresa, né? A gente já trouxe isso lá do tempo onde a gente não tinha empresa. Então ambos os sócios já tinham uma reserva financeira. Então você vê que ambos os sócios seguiam algumas regrinhas básicas, como não gastar mais que ganha e gastar menos, inclusive, do que gastar menos, ainda assim poupar para ter uma reserva. Poxa, isso assim tirou a faca do tempo da garganta da empresa, porque a empresa pôde se desenvolver com calma, não tendo, né, que repagar ali todo o lucro dos sócios, e assim a empresa também seguiu na mesma linha, né? Sempre gerando caixa e sempre gerando uma reserva. Se a gente puder resumir isso, eu acho que são duas regras simples, né? Não gastar mais e do que sobrar, você poupar e investir. Então, tendo isso, assim, já é meio caminho andado aí para as coisas darem certo, né? E assim, esse tipo de cultura tem que vir de sócio. Não adianta, né? Não adianta se contratar alguém que saiba bem de finanças se o sócio vai saquear a empresa e não deixar a empresa ou gastar mais do que deveria ou não deixar a empresa formar a sua própria reserva. Não, é interessante que você comentou, né? O CPF precisa estar organizado, o CPF precisa já estar adequado para você efetivamente ir para o CNPJ e manter o controle, manter a gestão. E para você que está assistindo a gente, foi exatamente isso. Antes, nós éramos CLT, a gente trabalhava numa outra empresa, e ambos a gente conversava muito sobre investimentos, né? A gente aprendia muito sobre educação financeira. Então, assim, tem diversos canais no YouTube, o Primo Pobre é muito legal, Me Poupe, Primo Rico. A gente, nossa, devorava esses vídeos e a gente seguia as recomendações, principalmente ali com relação à reserva de emergência. Então, ali a gente construiu a reserva de emergência, onde, quando surgiu a oportunidade da gente seguir com a nossa empresa e até depois atuar de forma integral na empresa, a gente não teve aquele desgaste ou aquele nervosismo, meu Deus do céu, eu preciso lucrar já no primeiro mês, porque eu preciso tirar salário, eu preciso de dinheiro. Não, a gente tinha as reservas que iam segurar a gente por um determinado período. Então a gente conseguiu fazer as coisas com calma, e isso, claro, evitou atritos, evitou conflitos, a gente conseguiu tomar decisões de forma muito mais assertiva, e essa foi uma receitinha que funciona até hoje. Então a gente consegue conduzir a gestão da empresa de maneira muito mais eficiente através dessa educação financeira que a gente já teve lá desde o CPF. E, claro, outras situações que a gente também aplicou, como essa questão da gente sempre se importar com relação a qual é o interesse maior da empresa. Assim, o meu interesse vem em segundo plano, mas o que que é o mais benéfico para a empresa? Então, a gente sempre trabalhou com muito respeito, com muita transparência, sempre a gente se ajudando ali com quais são as melhores decisões para tomar com a empresa e assim por diante. E é claro, né? Lá desde o do princípio, a gente colocou isso por escrito, a gente colocou no papel como é que funcionam as regras da empresa, quais são as responsabilidades de cada um, justamente para que cada um pudesse se posicionar e atuar dentro da sua área, para que, obviamente, não houvessem ter atritos, discussões ou alguma situação delicada dali por diante. Então, a gente já veio desde o CPF com essa organização, montamos a empresa, colocamos tudo num papel, né, como funcionam as regras, e a gente vem seguindo até hoje. E é claro, através dessa conduta, a gente vem seguindo, obviamente aplicando a parte financeira, né, Gabi? Exato. E assim, se você parar para ver, né? Acho que até um ponto adicional que a gente pode colocar, independente se tem sócio ou não, mas eu acho que quando tem sócio ainda é mais potencializada essa questão, que é uma cultura de você ter controle, né? Ter os números para você conseguir analisar, né? Poxa, uma cultura onde você tem controle, a gente já traz isso desde a pessoa física, né? Pô, eu lembro que eu tinha planilhas de gastos pessoais para saber onde eu estava gastando, onde sobrava, onde faltava. Então, quando você tem uma empresa sozinho, você pode até negligenciar às vezes a parte do controle, porque você responde pelos, né, tanto pelas receitas e despesas. Ainda é importante, com certeza, ter o controle de tudo para poder analisar, mas é menos importante do que quando você tem sócio, né? Quando você tem sócio,
Poxa, vocês precisam ver, né? O para onde que tá indo dinheiro? Tem que ter um controle melhor, né? Quanto cada um ganha, quanto cada um gasta. Então, meio que essa parte do controle também é algo que eu vejo que, para quem tá sozinho ou que tem um sócio, mas para quem tem um sócio ainda mais, é super importante para que vocês consigam tomar boas decisões, né, meio que em conjunto, né? Vai aumentar o salário do sócio? Sim, para quanto? Tem como manter? Não tem? Tem reserva? Onde está gastando mais? Onde está gastando menos? Quem está gastando mais? Em qual setor? No que, né? Quando você não tem dados, fica meio que na emoção, né? Você não tem como, assim, o que eu acho, minha sensação que eu tenho das finanças da empresa pode não ser, de fato, né, a realidade do que está acontecendo. Então, eu posso vir, né, ter um atrito aí com o meu sócio, porque eu acho que a empresa está indo mal, está gastando demais uma coisa que eu não sei, que eu não tenho controle. Eu posso falar que não, poxa, você está gastando muito em outra parada aí. Falar, opa, peraí, não, você está Uhum. gastando mais. Poxa, você não tem o controle, né? O que não é medido não é gerenciável, né? Então, assim, poxa, além de tudo, né, de tudo isso, quando você tem um sócio, ainda as regras do jogo têm que estar claras e os controles têm que estar impecáveis, né? Para vocês conseguirem tomar decisão e vocês conseguirem tirar dúvidas, né? Do que está saindo e do que está entrando. Então, acho que é essencial aí essa questão do controle também, que é algo que a gente tem muito, né? Muito, muito bem assertivos dentro da Harm, né? Então, acho que é algo benéfico que tem que se estender às demais empresas também. Sim, sem dúvidas. E recapitulando desde o início, a gente tinha 4 pontos, né? Primeiro a gente falou sobre a postura do sócio. Então, ali, a cultura do CPF, de organizado, né? De você, se você vai atuar sozinho, se você vai ter um sócio, vocês têm que ter ali uma conduta, um perfil muito parecido, em que vocês entrem para o jogo, vamos dizer assim, para somar. Que cada um consiga agregar mais valor através de suas competências técnicas, comportamentais. Feito isso, a gente contou brevemente, de forma breve, um pouquinho da nossa história. Então, eu e o Gabriel, nós éramos, né, do ramo, nós éramos CLT, e a gente sempre teve essa vontade de empreender, mas a gente sempre veio de forma muito organizada, com a questão de reservas financeiras, estudando sobre educação financeira, e não sobre isso, sobre diversos outros temas. Porque se eu, por exemplo, soubesse muito da parte técnica, mas tivesse um viés comportamental fora do perfil, por exemplo, do Gabriel, sei lá, eu fosse muito bagunceiro, ou algo assim nesse sentido, não daria também muito, a gente não teria tanta sinergia. Então, os perfis comportamentais, eles também foram convergentes. E aí foi a partir disso que a gente foi cada vez mais estreitando relação, no sentido de estudar mais sobre a parte financeira, sobre o ramo empresarial. Tanto eu quanto o Gabriel, a gente gosta muito sobre gestão empresarial como um todo. Então, a gente sempre trocava muita figurinha sobre esses assuntos e a gente somava esses assuntos, cada um com conhecimento, cada um trazendo uma coisa nova, sempre aprendendo um com o outro. Então, isso foi uma coisa muito interessante. E aí, o terceiro pilar que a gente comentou com vocês, mas só deixando de forma mais clara, é o estabelecimento das regras. Então, pensa assim, pessoal, se você está sozinho, se você está com um sócio, poxa, primeiro a sua postura, a sua conduta como pessoa. Segundo, você abriu sua empresa. Poxa, ok, estabelece as regras. Então, assim, gente, acordo de boca, olha, pode dar dor de cabeça. Por telefone, olha, foi funcionar assim, assim, assado. Depois, se dá algum problema, não tem da onde resgatar. Fica só o diz que me diz. Então, assim, estabeleçam as regras do papel, né? Quem faz o quê, qual é a separação, vamos dizer assim, das cotas da empresa, sei lá, tem 100%, 20% ficar para um, os outros tanto ficar para outro. Então, assim, quem faz o quê? Então, as regras têm que ficar bem definidas. E agora, por fim, depois dessas regras definidas, a gente pode entrar efetivamente com relação à parte financeira. Porque esses outros 3 pontos que a gente comentou faz parte da cultura. O que que é a cultura? A cultura da empresa é o modo que ela funciona. Poxa, André, não entendi. O modo de operar da empresa é o modo de operar do próprio dono da empresa. Então, se o dono é uma pessoa ágil, é uma pessoa organizada, a empresa vai ser ágil, vai ser organizada. Se é uma sociedade e todos têm um perfil ágil, proativo, organizado, a empresa vai seguir isso de certa forma. Então, se lá na parede da tua empresa, onde você coloca missões e valores, isso vai estar convergente com a postura dos sócios. Então, isso é cultura. Cultura nada mais é do que o dia a dia dos próprios donos da empresa.
porque os funcionários vão seguir o que você vai fazer. Então, assim, não adianta nada você colocar lá palavras lindas, bonitas, mas você não segue aquilo que você colocou como conduta da empresa, como regras, como a ética. Os funcionários vão falar, olha, o chefe diz aqui, né, organização e tal, poxa, mas o chefe é tudo bagunçado, as pastas estão desorganizadas, o cliente não é atendido, etc, etc. Então, assim, a cultura da empresa é o modo que ela acontece, que ela funciona. E esse modo de acontecer, modo de funcionar, vem através do sócio ou dos sócios. E aí, a partir disso, a gente se encaminha para o quarto item, que são as rotinas financeiras, que são relacionadas ali com a parte de controles. Então, como é que funcionou lá no início? Nós unimos forças, eu e o Gabriel, e a gente separou as atividades. E eu fiquei responsável pelo financeiro da empresa. Então, assim, primeira coisa, separação ali das contas, pessoa física da pessoa jurídica. Então, a gente já começou o seguinte: olha, cada um vai receber um salário, que a gente chama de prolabore, que vamos dizer assim, é o salário dos sócios, de um valor tal. E aí, todo dia tal, a gente paga aqui o prolabore bonitinho, e cada sócio daí pegou esse valor, vai para a conta pessoa física e faz o que você quiser. Então, beleza, a gente já definiu isso, montamos o orçamento, temos ali o nosso prolabore bonitinho. E é claro, já nesse primeiro ponto, a gente faz ali uma análise financeira, um orçamento em que, poxa, se eu faturo 10 mil, vou tirar 9 mil de prolabore, ou seja, de salário para os sócios. Nossa vida, onde é que fica o dinheiro da empresa para reinvestir na empresa, para pagar fornecedor, para pagar funcionários? Então, a gente sempre teve essa consciência de, opa, a gente vai, obviamente, a gente tem que nos remunerar, mas que a gente faça isso sem criar um ônus para a empresa. O primeiro controle financeiro foi isso. A partir disso, da separação pessoa física com pessoa jurídica, a gente adotou outros controles, ou seja, um bom controle de contas a receber, um bom controle de contas a pagar, e a gente fecha isso através de um procedimento chamado de conciliação bancária. Ou seja, a gente efetivamente não deixa nenhum centavo fugir. A gente sabe cada vírgula do nosso financeiro. E isso sendo feito de forma diária. Então, a cada cliente que o Gabriel, que ele era responsável pelo comercial, a cada cliente que ele fechava, ele alimentava a nossa planilha, eu acessava, pegava o nome do cliente, já lançava no nosso sistema financeiro, emitia os boletos, os links de pagamento, enfim, já deixava tudo redondo. Beleza, quando o cliente pagava, eu fechava a fatura bonitinho e a gente conseguia fazer esse controle. A partir disso, a gente conseguia analisar, poxa, quais clientes que não pagaram, como que está a nossa inadimplência, a gente conseguia também verificar, poxa, essa nossa questão de caixa, será que eu estou pagando mais do que recebendo? Uma questão assim, poxa, você tem que pagar todos os seus fornecedores no dia 10, só que você vai receber só no dia 20. Ou às vezes você parcela para o teu cliente, vai receber só daqui 30, 60 dias. Gente, como é que você gera caixa para pagar seus funcionários, fornecedores durante esses 30, 60, 90 dias? Porque o boleto tem um ditado engraçado que fala assim: olha, eu queria ser forte igual, ser vitorioso igual um boleto, porque o boleto sempre vence. Então assim, a gente tem que ter sempre essa noção de que a gente tem as receitas sempre antevindo das despesas. Isso a gente só conseguiu fazer e analisar tendo esse controle financeiro diário. Então, todo dia eu fazia nossas contas a pagar, nossas contas a receber, fazia conciliação bancária, e aí tirava os relatórios de quem pagou, quem não pagou, fazia cobrança bonitinho. E aí depois a gente jogava isso para os nossos relatórios, onde a gente conseguia analisar, poxa, qual é o nosso serviço que vendeu mais? Qual é o nosso serviço que vendeu menos? Poxa, desse serviço que a gente está vendendo, será que a nossa precificação está correta? Ou seja, as margens ali estão bem aplicadas? A gente conseguia analisar. Então, a gente só conseguiu ter o nosso financeiro muito bem estabelecido, como ele é hoje, através dessa disciplina diária de olhar as contas da empresa. E assim, gente, eu não sei se você gosta de matemática ou não. E não tem problema nenhum, porque eu falo para você, eu também tenho, assim, eu não digo que eu tenho dificuldade, né? É só uma questão ali que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para aprender, para captar e tal. Então não pense assim, poxa vida, eu preciso ser um gênio das exatas para poder coordenar o financeiro. Não. Mas, a partir do momento que você tem um CNPJ, qualquer ação que você vai tomar dentro da empresa, é muito difícil que você não tome essa decisão sem um embasamento financeiro.
E assim, você vai contratar pessoas, vai investir em equipamentos, vai investir em marketing, tudo isso para que você consiga tomar uma boa decisão, você tem que ter um banco de dados financeiro bem ajustadinho, bem preciso. Porque se você não tem, você pode tomar uma decisão que pode ter um impacto muito duro depois. Às vezes você acha que o número está te dizendo uma coisa, mas como lá na base de dados não estava bem feito, poxa vida, a realidade era outra. E aí você acaba descobrindo um iceberg indesejado. Então, assim, falamos de cultura lá no começo, e agora a gente atrela as rotinas. Então, assim, a postura dos sócios lá atrás, estabelecemos as rotinas ali do financeiro, com controles, sempre desenvolvendo uma melhoria contínua para melhorar os números, para refinar os números, sempre embasando as nossas decisões. Então, uma decisão de investir no equipamento, contratar novas pessoas, desenvolver um novo serviço, um novo produto, tirar um serviço, tirar um produto, o que a gente pode, talvez, de reduzir custos, que seja algo que seja benéfico para nós, então, não sair cortando tudo de uma vez. Então, todas essas análises a gente só consegue fazer de forma efetiva graças aos controles financeiros e a essa disciplina diária de cuidar dos números. Então, assim, para você que está iniciando uma empresa, você que está começando agora, assim, os números têm que ser vistos de forma diária. Todo dia, vai lá, faz o início do caixinha no começo do dia, final do dia, você faz ali o fechamento, quem pagou, quem vendeu, nem mesmo que seja do seu caderninho, mas tem que estar anotado, tem que estar registrado. E essa questão de separação das contas também é muito importante, porque aí você consegue ver de forma limpa o que são as receitas e as despesas da empresa. Essa questão de separação de pessoa física e jurídica, a gente vai fazer um outro vídeo bem específico para vocês, de como que a gente trata esse assunto. Mas, de forma geral, o que eu gostaria de comentar com vocês, vou passar para o Gabriel de novo, sobre a conduta e postura financeira, seriam esses tópicos. Gabi, pode complementar, fica à vontade. Beleza, cara, e assim, né? Mas você já conseguiu dar a visão geral, mas complementando, né? Poxa vida, pode perguntar, mas precisa mesmo? Por que tudo isso, né? Assim, de vários problemas que você pode ter na tua empresa, o problema financeiro é o problema que pode fazer o sonho acabar, né? A empresa fechar, né? Você pode ter outros problemas, você pode ter problema com pessoas, pode ter problema com clientes, problemas com produto, mas tudo isso, desde partindo do pressuposto que você ainda tem caixa, ainda está com o financeiro ok, você consegue resolver isso, né? Porém, se você errar no financeiro, pode ser game over, né? Você pode sair do jogo, né? Então, assim, poxa vida, é mais dando esse peso mesmo aí né, para a parte financeira. Não tem como, né? A gente não ter minimamente um financeiro estruturado, né? E tanto para você conseguir analisar o que passou já, que é a questão dos controles, né? Quanto você conseguir projetar onde você quer chegar, que seria a questão das metas, né? Poxa, só é possível você fazer uma boa projeção, saber onde você quer chegar, saber quanto que você quer que teu negócio renda, quanto que quer que ele fature, que ele tenha de lucro, no momento que você tem algumas rotinas, né? Aí você pode colocar objetivos, e aí você pode também responder aquela pergunta, né, que os empresários fazem, né? Poxa vida, faturo tanto, por onde que tem esse dinheiro, né? Então você consegue, assim, se munir de informações, inclusive projetar crescimento, projetar onde você quer chegar, e eu acho que tudo isso só é possível quando você tem um financeiro bem organizado, uma rotina financeira. Parte da tua cultura, né? Mas aí também parte de um trabalho de controle que pode você fazer ou não, pode ser outra pessoa que entenda mais, né? Só lembrando que essa parte financeira é muito mais comportamento do que conhecimento. Acho que o comportamento é o principal, o conhecimento é meio que secundário, né? E aí, com isso, você consegue aí, ajustar seus objetivos, deitar a cabeça no travesseiro no final do mês, final do dia e dormir tranquilo, sabendo que sabe quanto você fatura, quanto você lucra, quanto tem de caixa, onde você vai chegar, se tiver um problema, sabe como resolver, né? Mas dando essa perspectiva aí do porquê e do pra quê, né? A gente faz tudo isso, por que que a gente olha todo dia, por que que a gente concilia, por que que a gente tem toda essa rotina financeira bem alinhada. E assim, a partir do momento que você tem isso na tua vida, você não quer viver sem, né?
Então, nunca vi alguém que tem uma rotina financeira muito bem organizada e fala, putz, não faz sentido, acho que prefiro voltar a ficar no escuro, né? É igual a gente comenta às vezes, né? É basicamente você dirigir um carro olhando pelo retrovisor, né? Não tem como. Você tem que ter ali um painel, tem que ter o cockpit, tem que ter parte de indicadores, velocidade, combustível. Tem que olhar todos os indicadores para você saber se você vai conseguir chegar nos seus objetivos ou não, ou se tem algum problema aí que aquele painel do carro vai mostrar para você, né? Então, considero o financeiro como se fosse esse grande painel aí de indicadores que vai te ajudar a chegar no teu objetivo, né? A empresa é o carro, é o veículo, né? Os controles financeiros são aquele painel que vão te orientar e o destino que você vai é o teu sonho, né? Onde que você quer chegar com a sua empresa, né? Objetivos financeiros, É. pessoais, enfim. Mas, Gabriel, desculpa, cara, eu queria colocar um momento aqui e eu queria te fazer uma pergunta, porque eu estou muito em dúvida. Então, imagine que eu sou um profissional, poxa, eu sou organizado, abri minha empresa, só que eu tenho muita demanda, eu tenho demanda o dia inteiro, eu não consigo parar para olhar meu financeiro, eu nem sei fazer esse negócio. Eu sei, sei lá, atender meus clientes do meu consultório, sei lá, vender meus doces, etc. Enfim, é muito difícil isso, assim, sabe? Não existe alguma forma, alguma coisa diferente que eu possa fazer, porque, assim, eu entendi o que vocês falaram, eu sou organizado, anoto tudo e tal, mas você me desculpa, cara, eu não consigo ver o financeiro todo dia. Como é que você me ajuda através com isso? Mas é basicamente Uhum, assim, né? Poxa, vamos partir do pressuposto que você não tem tempo para cuidar do financeiro, algo que é tão vital para a tua empresa, né? E realmente, né? Se você não tem tempo livre, poxa, a gente imagina que você esteja atuando ali no que realmente importa, que é fazer a tua empresa crescer. Então, o ideal é mesmo, não é nem que você mexa nisso, né? Você foca no crescimento da empresa e você consegue delegar essa atividade financeira. E aí você tem duas opções, né? Ou você contrata alguém interno para fazer isso, ou você, hoje em dia, tem a opção de terceirizar esse departamento financeiro, né? E a gente vai pensar aqui das duas formas, né? Contratar interno vai ser um pouco mais caro, né? E você vai ter que pegar alguém, né, que tem experiência, treinar essa pessoa, comprar equipamentos, comprar software, supervisionar, e essa pessoa tende a custar aí bem caro, né? Vamos colocar aí que juntando tudo vai custar uns R$ 3.000 por mês para você manter essa pessoa ali, uhum, né? E essa é uma solução que é inviável para a maior parte das empresas, né? Não é toda empresa que consegue ter um financeiro interno. E é por isso que muitos sócios tentam fazer ou negligenciam essa questão, né? Uma segunda opção é você terceirizar, né? Para empresas que são especializadas em fazer isso, e elas vão custar um terço, né, do que custaria você ter uma equipe interna. Ou seja, você consegue usar a parte do tempo de um profissional qualificado para fazer o teu financeiro, mas sem arcar com o ônus de ter ele ali 100% à tua disposição. É o que a gente chama de terceirização, né? E é muito comum em agência de marketing, contabilidade, enfim, a maior parte aí dos serviços, né? Poxa, você não consegue contratar um contador para ficar 100% do tempo na tua empresa, que vai custar 3, 4 mil reais. Então você divide esse contador com outras pessoas, né? E você paga uma fração desse valor para ter o contador só quando importa, só quando você precisa. É basicamente isso. É ter o financeiro, é compartilhar, né, o departamento financeiro com outras empresas e você pagar só uma fração do valor, que é o que a gente chama, né, de BPO financeiro. Então, assim, para quem não tem tempo de fazer e para quem não tem como arcar com o financeiro interno, a terceirização ela é a melhor opção. Inclusive, até para quem tem tempo de fazer, mas também está deixando de ganhar dinheiro por fazer o financeiro, a opção mais barata mesmo é você terceirizar. Salvo exceções se a empresa estiver muito grande e aí ter uma equipe, né, financeira interna não é tão inviável, ela consegue manter uma equipe de 3, 4 mil reais, ela pode internalizar essa equipe, mas basicamente não é
a realidade das micro e pequenas empresas, né? Que precisam ter um financeiro organizado, o sócio não pode fazer e não tem como pagar alguém dedicado. Então, hoje é basicamente essa solução, né? Que é uma solução que a gente tem, que a gente já desenvolveu em casa, a gente oferece para os nossos clientes, que é você terceirizar o departamento financeiro, enquanto você foca no crescimento da tua empresa, a gente foca em deixar o financeiro organizado, conciliação, gerar indicadores para você tomar decisão. Então, assim, quer dizer que com esse BPO financeiro, eu não vou precisar mexer no financeiro, ele vai ser ali tendo os controles todo dia, e eu vou receber essas informações de qual produto está vendendo mais, vendendo menos, se eu estou tendo lucro, se eu não estou tendo lucro. É esse tipo de informação que eu vou ter? Então quer dizer que meu financeiro vai estar organizadinho sem precisar ficar todo dia mexendo ali? Fazendo o teu financeiro, a gente vai ter acesso a todos esses dados, né? A gente vai conseguir te mostrar tanto as perguntas mais básicas quanto essa, né? Quanto que está entrando, quanto que está saindo, quanto, né, a esses indicadores mais abertos também, né? Qual parte está indo melhor, qual está indo pior, onde está gastando mais, onde está gastando menos, a questão de fluxo de caixa, para onde que o dinheiro está indo, onde que está faltando, onde precisa melhorar, quais são os prazos. Então, assim, é você conseguir ter ali os principais indicadores para você fazer uma boa gestão financeira, né? Só que ainda assim, se você tiver um indicador e não souber o que ele significa, ainda fica difícil, né? Mas é Uhum. por isso que a gente também analisa esses indicadores e consegue, daí, uma vez por mês, a gente entra numa reunião para conversar, explicar os indicadores e passar essas orientações básicas, né? Sentar com o empresário, com o empreendedor, mostrar os números para ele e falar, ó, aqui precisa ajustar, tem que melhorar, esse número quer dizer isso, quer dizer aquilo. Então a gente consegue, então, além de fazer a parte de tesouraria, que a gente chama, que é botar a mão na massa, né, a gente consegue analisar com eles esses indicadores uma vez por mês. Então, assim, é algo que ajuda bastante, né? Ah, perfeito. Eu tenho muita dor também com emissão de faturas, cobrança para os meus clientes. Vocês me ajudam com isso também? Perco muito tempo do meu dia fazendo isso. Como é que É isso, funciona? dentro do financeiro a gente faz emissão de notas, boletos, faz até a parte de uma cobrança administrativa ali, enviando boletos para os clientes. A gente faz agendamento das contas. Então, assim, é o financeiro completo mesmo, né? Todo financeiro, toda a rotina financeira, de ponta a ponta, a gente consegue fazer, né? Exceto aprovar os pagamentos aí que fica com o sócio, né? Tirando isso, o resto fica tudo com a gente. E só para fechar aqui, então você até deu uma simulação ali de valores e tal, mas eu confesso, cara, eu estou começando agora, eu e talvez mais um funcionário, às vezes, né, digamos que eu tô sozinho. Claro que eu não tenho tanto faturamento assim, talvez tenha um faturamento ali de 5, 10, 15 mil reais, né? Logicamente, contratar um funcionário, igual você comentou, realmente é muito caro para eu conseguir. E aí eu que tenho que fazer tudo. Mas você poderia me explicar melhor, dentro dessas condições que eu estou falando, quanto que sairia em média ali esse preço do BPO, só para eu poder anotar aqui e registrar, para ver se cabe no meu orçamento? Né? Então, na média hoje, para você terceirizar o teu financeiro inteiro, né, vai sair a partir de R$ 697, né? Esse aí é o plano básico que a gente tem hoje. Então, com isso, você já consegue já terceirizar boa parte do serviço. Mas, claro, a proposta depende muito do volume e complexidade das informações que você tem. Mas já vamos partir desse valor. Então, assim, esse é o valor com uma movimentação considerável, né? Para clientes que faturam entre 15 e 30 mil reais, que já economiza aí muito tempo, né, da vida desse empresário e já traz informações bem interessantes para análise, né? Hoje esse é o nosso pacote mais básico, né? Vamos dizer assim. É basicamente isso. Então, bom, pessoal, feito esse nosso assunto que nós comentamos aqui sobre a cultura organizacional voltada à gestão financeira, novamente, aspecto dos sócios, regras bem estabelecidas, os controles financeiros. E é claro, havendo essa complexidade no financeiro, a gente consegue terceirizar essas atividades para uma empresa especializada que vai te entregar os números e esses controles que você precisa. Isso faz com que você gaste menos
e consiga investir tempo no que realmente importa, na sua área comercial, na sua área de operações, fazer com que você consiga faturar cada vez mais e crescer de forma mais rápida e sustentável. Então, a partir disso que a gente trouxe esse tema para vocês. Então, desejamos até breve. Fiquem aí com os nossos próximos vídeos que a gente vai estar desenvolvendo. Estamos iniciando o nosso canal. Deixe seu comentário, deixe seu like no nosso vídeo para que a gente possa estar montando novos materiais e atendendo aí a sua sugestão, a sua solicitação. Da minha parte, um grande abraço para você. Valeu, pessoal. Obrigado, né? A gente vai deixar nos comentários aí os nossos meios de contato, e-mail, redes sociais, né? Se puder seguir lá e caso precise de alguma ajuda, tanto na parte contábil quanto na parte financeira, a gente vai estar à disposição. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.